padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor que ilumine a nossa mente. Pode começar. Se você quer que a Bíblia fale com você, que o Espírito fale com você, então você vai precisar dar toda a sua atenção. Toda a sua atenção. Ninguém com a mente viajando para outro lugar. Totalmente ligados na palavra do Senhor. Ore, peça ao Espírito Santo que te ilumine, que fale ao seu coração nessa noite. Aleluia, poderoso Deus, maravilhoso Pai. O Senhor nos traz à tua casa mais uma vez nessa noite. E teu propósito é tratar com teu povo, tratar com teu rebanho, com a tua igreja. Eis-nos aqui então, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso entendimento, capacita-nos para receber a tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a manter nossa atenção voltada inteiramente para o Senhor, para a sua presença, para o seu agir, para o seu mover. Trata conosco como servos que nós somos, trata conosco como filhos que nós somos, que a tua palavra nos exorte, nos oriente, nos corrija, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, manifesta a tua presença aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Por favor, senta no seu lugar. Na semana passada nós iniciamos a reflexão das palavras do versículo 17, onde o apóstolo está falando sobre, dando seguimento ao raciocínio que ele está desenvolvendo a respeito do sofrimento na vida do cristão. Preciso que você olhe para mim, por favor. Então a gente sabe, irmãos, que quando você estuda a questão do sofrimento para um cristão na face da terra, você não vai encontrar tudo que a Bíblia tem a dizer sobre isso num texto só. Por isso que você precisa deixar a Bíblia conversar, você precisa passear dentro da Bíblia, caminhar no texto bíblico, encontrar outros endereços bíblicos onde o assunto é tratado. Quando o assunto é o cristão sofrendo, quando o assunto são sofrimentos na vida de um servo de Deus, isso a Bíblia apresenta por vários ângulos. Isso pode acontecer em função justamente dele ser um cristão, e isso provoca perseguição. Jesus falou disso, ele disse: perseguiram a mim que sou o Senhor, não perseguirão a vocês que são servos. Então, só pelo fato de você confessar Jesus Cristo numa sociedade, numa humanidade que rejeita o Evangelho, que é contrário aos padrões da palavra de Deus, só de você viver de acordo com essa confissão, não apenas falar que é cristão, mas realmente viver como um cristão, você já vai destoar na sociedade, já vai destacar na sociedade. E pessoas, algumas vão admirar, mas a grande maioria vai se irritar com isso. A grande maioria vai discordar desse modo de viver e tentar nos desmoralizar, nos desautorizar, nos intimidar. Então isso faz parte de uma das razões pelas quais um cristão sofre nessa terra. E no ponto em que nós estamos estudando aqui, o apóstolo Paulo, depois de já ter tratado do sofrimento do cristão nesse ângulo, no ângulo de a humanidade rejeitar a fé cristã, rejeitar o Cristo dos cristãos e por causa disso perseguir a igreja do Senhor, os servos do Senhor. Depois de nós já termos estudado isso, eu creio que há contento, porque disso Pedro vem falando longamente no capítulo anterior. Nesse finalzinho do capítulo 4, ele não surpreende, mas ele muda um pouco a ótica pela qual ele está analisando o sofrimento na vida do cristão. Agora ele já está vendo o sofrimento na vida do cristão, e isso não é a razão pela qual todos os sofrimentos na vida do cristão vêm. Eu estou fazendo questão de te mostrar isso, que às vezes o sofrimento vem por conta da perseguição de um mundo inconverso, que não tolera a fé cristã e a vida cristã. Mas ele aborda também que às vezes, guarde isso, às vezes, é possível que o sofrimento na vida do cristão seja um instrumento de Deus mesmo, para essa depuração do crente, para essa correção da vida do cristão que já é sincero, que já é leal, que já é temente, que de verdade ama Jesus Cristo. Mas por mais que todos esses sentimentos sejam genuínos, por mais que a sua conversão seja sincera, nós ainda estamos longe do ideal de comportamento cristão que nós precisamos ter. Nós ainda falhamos em muitas coisas, o Tiago vai dizer isso
epístola, no capítulo 3. Ele diz que embora sejamos cristãos, sinceros, realmente amamos Jesus, mas nós ainda somos gente. Nós ainda somos seres humanos. E nós falhamos em muitas coisas. E você sabe que todo pai que tem a responsabilidade de formatar o caráter dos seus filhos, precisa estar atento às falhas da sua criança, às falhas do seu filho. Porque não se trata apenas de um mau hábito, não se trata apenas de um comportamento desagradável. Muitas vezes pode estar fundamentado num padrão de caráter que hoje pode ser tolerável, porque a dimensão é pequena, afinal de contas ainda é uma criança. Mas se crescer sem um ajuste naquele ângulo, naquele lado, aí sim o potencial aumenta, o potencial se multiplica. E lá na frente esse ser humano adulto poderá apresentar um comportamento que envergonhará seus pais e que causará dano para a sua própria vida. Da mesma forma, nós estudamos semana passada o texto de Hebreus capítulo 12, onde a palavra diz que Deus, o nosso Pai, Ele também zela por nós, como se fôssemos os meninos dele. E Ele observa nosso comportamento. E Ele sabe que existem alguns maus hábitos, algumas coisas que nós manifestamos no nosso comportamento que precisam de correção. É claro que precisamos de correção. Perfeito só o Deus Todo-Poderoso. Então, uma coisa é você ser realmente sincero como servo de Deus. Outra coisa é você ainda ser uma pessoa que precisa de correção. Isso não significa que nós não sejamos sinceros, significa apenas que nós somos convertidos, mas ainda somos seres humanos. Nós ainda falhamos em muitas coisas. E quais são as maneiras que Deus usa para nos corrigir nessas muitas coisas que nós falhamos? Uma delas é a explanação da palavra, a pregação do Evangelho. Se nós formos pessoas que discernimos a voz de Deus na pregação, reconhecemos que é Deus falando conosco, discernimos o que Ele está nos ensinando, nos submetemos ao ensinamento, e ato contínuo, começamos a fazer o ajuste de comportamento, beleza. Só a pregação foi suficiente para nos corrigir. Só a pregação, ela pode ter vindo violenta, ela pode ter vindo severa, ela pode ter vindo assim, no ímpeto de correção que confrontou a gente. Mas por enquanto foram só palavras. Não é assim? A gente pode sair da igreja e falar assim, nossa, que pregação pesada, mas foram só palavras. Por enquanto Ele está tratando conosco usando apenas palavras. Se as palavras forem suficientes, que bom. Não é assim que nós pais que educamos nossos filhos gostaríamos que fosse? Que só os nossos alertas bastassem? Que a gente nunca precisasse de uma correção mais precisa, mais objetiva? Que fosse suficiente falar, aconselhar, orientar, determinar, dizer, você não pode fazer isso. Eu estou te dando uma ordem, você não vai fazer isso. Ora, se só a comunicação verbal funcionar, maravilha. Mas e se não funcionar? O que um pai que ama seu filho faz? Já falei, cansei de falar, o que eu vou fazer? Largo para lá. Esse menino, uma hora ele aprende. Ele tem 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, uma hora ele aprende, não falo mais, deixa. É assim que um pai faz com uma criança? Então nós, é verdade, nós não somos crianças, nós já somos adultos. Mas somos adultos aqui na terra, perante os olhos do nosso pai, nós não sabemos ainda discernir a mão direita da esquerda. Diante dos olhos do nosso Pai, nós nos convertemos e estamos lidando com essa realidade natural e espiritual, e nós às vezes nos confundimos. Nós às vezes agimos de forma que não é a correta, não é a que deveria ser mantida. E assim como uma criança pode às vezes no seu ímpeto de desobediência, não apenas irritar seus pais, envergonhar seus pais, mas expor a si mesmas a perigo. Por isso os seus pais não desistem de lhes corrigir. Da mesma forma nós. O Senhor não vai deixar de nos corrigir, porque nós não estamos apenas dando mau testemunho, isso já é grave o suficiente. Mas nós também estamos deixando brechas perigosas contra nós mesmos, naquilo em que nós insistimos em manter o nosso erro. Deixamos brechas que são acessos do reino das trevas à nossa vida, à nossa estrutura familiar, à nossa saúde, a qualquer coisa que diz respeito à nossa vida.
Por que Deus vai ser tão severo a ponto de não apenas falar pesadamente na pregação, mas se eu não obedecer o que Ele está falando na pregação, Ele ainda pode me confrontar com um açoite que venha a ser algum sofrimento que eu vou passar? Por que Ele vai fazer isso? Ele não é amor? Ora, quando um pai corrige uma criança para lhe proteger de alguma coisa que coloque em risco a vida dela, isso não é amor? Sem dúvida que é. É isso que o apóstolo Pedro está falando. É nesse ponto da reflexão da sua epístola que nós estamos. Às vezes o sofrimento na minha vida de crente, na sua vida de crente, é uma escola, é uma oficina, é uma situação de ajuste, de correção. Às vezes, para eu parar de fazer uma coisa errada que eu estou teimando em continuar fazendo, e às vezes para eu começar a fazer uma coisa certa que eu estou teimando em não começar a fazer. Às vezes eu vou precisar desse instrumento, dessa ferramenta, do açoite de Deus na forma desse sofrimento, para eu acordar para a vida, para eu perceber algumas coisas que já era até para eu ter percebido, porque o Espírito Santo está falando, mas eu me faço surda, eu me faço cega, eu não me empenho em discernir o que Ele está me mostrando, eu me apego àquilo, e eu não quero soltar. E Ele poderia simplesmente dar as costas para mim e falar, então se vira para lá. Mas Ele me ama. Nós não cantamos isso? Ele nos ama. E quem ama cuida, quem ama protege, quem ama corrige. Não para matar, justamente para livrar da morte. Justamente para resgatar, justamente para não nos perder. Então, nesse ponto, o apóstolo está explicando que é uma forma de julgamento de Deus, ao qual o povo de Deus já está exposto. Deus agora não me julga, mas julga sim. Ele me explica a palavra, Ele me ensina a palavra, e Ele espera que eu corresponda àquilo que eu estou aprendendo. Se eu não correspondo, eu estou fazendo uma coisa gravíssima. Eu estou expondo o nome dEle ao vitupério, à vergonha, e eu estou expondo a minha vida a perigos sérios. Por quê? Porque eu estou insistindo em manter brechas do mundo espiritual abertas na minha vida, acessos de obras malignas à minha vida. E essas falhas que eu preciso corrigir, quero que você entenda, muitas vezes não significam erros que eu estou praticando, muitas vezes significam acertos que eu estou me recusando a praticar. Muitas vezes não significa defeitos que eu tenha, muitas vezes significa virtudes que eu não estou dando oportunidade para o Espírito Santo desenvolver na minha vida. Porque Paulo vai escrever aos Gálatas e ele vai falar do fruto do Espírito. O que vem a ser esse fruto? Justamente as características do caráter do Espírito Santo, as virtudes do Cristo Salvador, que precisam ser formadas em nós. Não é opcional, faz parte do pacote inteiro da obra de Deus na vida de um ser humano. Do resgate, da regeneração, da transformação que vai se produzindo, que vai se processando, que vai se aperfeiçoando. Eu não posso escolher, mas eu não quero essa virtude. Não está em questão se eu quero ou não quero. É como o Espírito Santo trabalha no crente que dá lugar para ele. Eu necessito daquelas virtudes. E às vezes eu não desperto para isso. E a ausência daquelas virtudes estão me comprometendo, estão me fazendo ferir pessoas, estão me fazendo agir de forma que não condiz com uma nova vida cristã que agora eu digo ter. Então a gente não vai para frente se Ele às vezes não nos empurrar. A gente se acomoda, a gente pensa assim, graças a Deus já parei de fazer isso de errado, parei de fazer aquilo outro, glória a Deus. E certamente há alguma outra coisa errada que nós precisamos parar de fazer sempre. Mas eu creio que as mais severas nós já paramos. E aí a gente se acomoda e pensa, já estou bonito na fita. Não, além de parar com as ruins, eu preciso colocar em prática aquelas que são boas. E na maioria das vezes elas não são da minha natureza. Eu preciso adquiri-las pelo Espírito Santo. Permitir que elas se desenvolvam em mim pela intimidade com o Espírito Santo.
Aí eu endureço meu coração e eu simplesmente não me apresento para essa obra do Senhor. O Espírito Santo quer me conduzir, mas eu forço na direção contrária. É uma queda de braço. Quem vai ganhar essa queda de braço? Deus me livre que seja eu. Deus me livre que o Espírito Santo simplesmente diga, não pelejo mais contigo, seja como quiseres ser. Deus que nos livre disso. Que pelo contrário, Ele continue falando conosco, usando a pregação, usando a palavra, usando a pregação, usando a palavra, para ver se a gente acorda e percebe do que se trata, o que Ele está requerendo de nós, que nós ainda não conseguimos apresentar a Ele. Porque se pela pregação, se pela palavra nós não acordarmos, pode ser, que Ele use dessa ferramenta, de alguma aflição, que por fim vai nos levar a esse quebrantamento e por fim vai nos fazer voltar toda a nossa atenção para Ele, para ouvirmos o que Ele está nos dizendo, para entendermos o que Ele está requerendo de nós. Você sabe que esse é um ponto das Escrituras, que se o crente não for maduro, ele se escandaliza com essa porção. Ele se escandaliza com isso que eu estou te explicando. Mas eu não estou fugindo do texto. Eu estou te dizendo exatamente o que Pedro quis dizer àqueles cristãos daquele tempo. Porque a maioria das vezes os cristãos vêm para o Evangelho com uma expectativa diferente. Não, Ele me ama, Ele vai cuidar de mim, Ele vai passar a mão na minha cabeça, curar minhas feridas, me consolar, me confortar, me abençoar, abrir portas para mim. Isso sim, tudo isso. Mas não se esqueça, Ele é Pai. Pai é o responsável. Ele quer nos endireitar. Não pense que Ele já completou isso, não. Ele precisa me endireitar. Alguém mais? Todos nós precisamos disso. Nós estamos, às vezes, tomando atitudes que estão nos envergonhando e expondo essas arestas que ainda não foram cortadas. E a gente é muito espiritual, a gente tem cargo na igreja, a gente prega, a gente canta, a gente ora, a gente expulsa demônios, a gente é dizimista, a gente não falta nos cultos. Então a gente fica imaginando que está tudo nota 10 a nosso respeito. Mas não imagine dessa forma, porque o Espírito Santo está trabalhando arduamente na minha vida e na sua vida, para ir nos aperfeiçoando, Nós estamos no processo, ele não está concluído. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, o Espírito Santo vai nos levar de um degrau de glória, a outro degrau de glória, a outro degrau de glória. Isso fala de quê? Crescimento. Às vezes a gente se assusta com a gente mesmo. Nossa, mas olha como que eu respondi, olha o que eu fiz, olha o que eu pensei. Nossa, olha o que eu fiz, olha. E a gente precisa se assustar com a gente mesmo para a gente ser humilde diante da palavra. Porque Deus não nos reúne frequentemente nessa casa para nós cumprirmos apenas uma agenda religiosa, não, meus irmãos. Aqui é a oficina dele, ele está aqui ajustando a engrenagem. Mas eu e você precisamos ter essa humildade e essa sensatez e dizer, Senhor, eu vim aqui para te buscar, eu vim aqui para te encontrar, eu vim aqui para me entregar nas suas mãos. Toca na minha vida, me corrige, me mostra, me revela as falhas em mim mesma que precisam ser tratadas. Porque às vezes eu sou uma pessoa tanto de oração que eu acho que eu sou tão espiritual, que não tem mais nada para ser corrigido. Irmãos, tem muita coisa ainda. E Ele está falando, e tomara que a gente tome jeito só de ouvir Ele falar. Porque se isso não for suficiente, Ele só tem duas opções. Ou desiste de nós, ou aperta com a gente. O que a gente prefere? Hein? Tomara que não seja preciso. Tomara que nós sejamos uma congregação de humilde coração, de sensíveis ouvidos, para discernir a voz do Senhor. E não ficar julgando para o vizinho uma correção que nós estamos ouvindo, dizendo, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, se eu estou aqui, eu tinha que estar aqui para ouvir isso. Nós precisamos da correção do Senhor.
Ah, se os filhos tivessem esse pensamento, eu preciso me expor aos meus pais, ao invés de esconder deles o que eu estou fazendo. É muito mais sensato e sábio eu chegar para os meus pais e contar tudo que eu estou fazendo. Eu tenho que me expor aos meus pais. Porque se eu estiver errando, eles vão me mostrar. Porque eles me amam. Porque eles querem corrigir minha rota. Eles querem corrigir minha caminhada. Eles querem fazer isso, não é para o meu mal. Eu não posso esconder as coisas dos meus pais. Eu preciso me expor aos meus pais. Ah, se os filhos pensassem assim, o que você me diz? Que maravilha que seria. Eu estou aqui te prestando um relatório da minha vida, pai. Eu vim aqui te prestar um relatório da minha conduta, mãe. Lá na escola, no trabalho, no namoro, em tudo. Para você me ajudar, me avaliar. E aponta para mim, estou indo bem. O que você acha? Me orienta. Nós, como filhos, não fizemos isso com nossos pais. Vamos falar a verdade aqui? Diante dos nossos filhos. Nós não fizemos isso. E os nossos filhos não estão fazendo conosco. Mas nós hoje estamos nos relacionando com o Pai Todo-Poderoso. Nós deveríamos fazer isso. Nós deveríamos, ao invés de ficar arrumando desculpas para nós, justificando nossas falhas, culpando os outros pelos nossos excessos, nós deveríamos nos apresentar diante dele e dizer: Senhor, Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Senhor, Tu sabes. Lembra da oração de Davi? Sonda o meu coração, sonda, vasculha, investiga e vê se há em mim algum caminho mau. O que ele está dizendo? Senhor, eu tenho dificuldade de analisar eu mesmo. Eu tenho dificuldade de ser honesto e preciso quando avalio a mim mesmo. É da natureza decaída. Quando eu fizer essa análise de mim mesmo, eu já vou ter logo uma prancheta com uma lista de desculpas para mim mesmo. E toda vez que nessa investigação eu enxergar e não tiver como deixar de enxergar uma falha minha, eu imediatamente vou explicar por que eu fiz o que fiz. E aí então o Senhor vai ver que eu tinha razão. Eu vou te explicar por que eu falei o que falei. Eu vou te explicar por que eu senti o que senti. Eu vou te explicar por que eu fiz o que eu fiz. Tudo tem explicação. Tudo tem uma desculpa, tudo tem uma justificativa. É assim que a gente lida com a gente mesmo. Só que Ele sabe verdades a nosso respeito que nós não temos coragem de enxergar. Isso atrasa o nosso crescimento espiritual, meus irmãos. Pedro está conversando ali com cristãos maduros, porque para ouvir um negócio desse, você tem que ser maduro. Senão você se escandaliza com Deus e fala assim: como assim? Eu vim para Ele cuidar de mim, você está falando que Ele vai me fazer sofrer? Mas entenda, qual que é o produto final? O produto final é um cristianismo mais coeso, harmonioso, sincero, sabe, fortalecido no Senhor. Porque Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, nos nossos erros. Ele é Pai. Ele é responsável, Ele tem um projeto na nossa vida. Ele vai tentar nos corrigir falando. Tomara que hajam sensatos no meio do povo dele, que se quebrantam diante da palavra, porque de verdade não era para precisar mais do que isso. Mas infelizmente nós somos teimosos nos nossos erros, no nosso jeito de ser. A gente não cede facilmente. Por isso, às vezes, além da palavra dura, firme, direta, Ele também vai nos atravessar por algum vale. Mas fica tranquilo, Ele vai junto. Ele vai junto. Ele vai estar junto. Ele não vai julgar e deixar a gente lá, não. Ele vai estar junto. Só tem um detalhe: a presença dEle não significa que não vai arder, que não vai doer, que não vai afligir, porque esse é o fogo que depura, que limpa, que purifica. Lembra que nós falamos na semana passada? Ele está pronto a nos perdoar os nossos pecados, e mais o quê? Nós vimos semana passada, Ele não apenas perdoa, Ele também purifica. Senão eu caio de novo naquele mesmo erro, Quando eu me apresentar diante dEle com uma confissão por uma falha moral, o que isso significa? Foi um acidente? Não, não foi um acidente. É porque tinha uma ranhura moral aí.
E aí você fez essa concessão para você mesmo. Porque você é um cristão, você já conhece a palavra. Você sabe que esse mundo é mundo. Mundo, você vai esperar o quê dele? Só tem coisa mundana. O que tem no mundo? Mundanismo. Então o que esse mundo vai te oferecer? Mundanismo. Mas você é cristão, você tem aliança, você conhece a palavra. Você sabe o que o seu Deus quer de você. Por isso você cometeu esse deslize. Não, eu estou te entendendo, a carne é fraca. Não, você está orando, eu estou te ouvindo, eu estou te entendendo. A carne é fraca, o mundo é mau, a tentação, Satanás, eu estou te entendendo. Só tem um detalhe, nada disso teria sido levado a efeito se não houvesse uma ranhura moral. Então, você está arrependido? Estou, meu Senhor. Você está quebrantado? Estou, meu Senhor. Eu te perdoo, meu filho. Olha que maravilha. Eu te perdoo, meu filho. Você está arrependido. Aliás, quer que eu te explique uma coisa, meu filho? Quem te levou ao arrependimento fui eu mesmo. Nem isso você seria capaz de produzir sozinho. Quem te leva ao arrependimento sou eu mesmo, teu pai, que te ama, que te observa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estou vendo aonde que tu vai cair semana que vem. Estou vendo, tu está ensaiando para cair. Tu está se preparando para cair. Porque tu está percebendo que a tentação está te rondando e tu não foge dela. Então tu está ensaiando para cair. Eu estou vendo. E eu poderia simplesmente te matar aqui agora antes que você caia. Mas eu não posso tomar decisões por você. Eu decidi lidar contigo nessa etapa do nosso relacionamento dessa forma. Eu permito que você tome as decisões. Então eu vou te trazer a palavra à memória. Eu vou colocar servos no teu caminho. Eu vou usar pessoas da tua família para te alertar. Eu vou te dar todas as oportunidades necessárias para você acordar, sabe? E fugir enquanto é tempo. Antes que se concretize aquilo que está se desenhando na sua alma. Agora, às vezes nem nada vai funcionar e tu vai meter o pé na jaca, não é assim que se diz aí fora? Você vai aprontar. Pois então, depois disso, sabe o que tu vai sentir? Vergonha. Não é assim, irmãos? Conosco, toda vez que a gente... Nenhum pecado foi um acidente. Nenhum dos nossos pecados foi um acidente, assim, do nada, apareceu do nada. Não, não é do nada. Aquilo, a palavra de Deus diz, na epístola, ele diz que a concupiscência, ela vai gerando em nós o desejo pelo pecado. E aí, então, a gente concretiza o pecado e o pecado gera a morte. Tem um início, tem um momento do surgimento desse embrião na nossa mente. A gente não aborta, a gente não resolve o problema ali. E então a coisa vira o que vira. E aí a gente fica envergonhado, a gente fica prejudicado, mas glória a Deus, Ele nos chama ao arrependimento. Porque se não fosse Ele, nesse processo a gente não voltava para os braços dele, não. A gente fugia com vergonha, a gente fugia cheio de culpa, a gente fugiria imaginando que nós nunca vamos conseguir ser crente. Nós conseguimos fazer uma bagunça, uma confusão. Então, até aí, nós dependemos dele. E ele nos traz arrependidos confessamos, e ele escuta, ele sabe de tudo, e ele nos perdoa. Mas ele diz uma coisa, volta então, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou te curar disso. Eu vou te curar dessa ranhura moral. Porque se eu não te curar, eu estou deixando aberta a ferida por onde a bactéria vai entrar de novo. Eu preciso te curar. Eu preciso te curar, te purificar do seu pecado. Eu preciso tratar com você de uma tal forma que isso aí se torne, ao invés de uma brecha para o pecado entrar, se torne um marco de santidade na tua vida. E então, é aí que acontece o processo da purificação. Quando ele diz, eu perdoo e purifico. Quando lá em João, capítulo 15, está registrado o discurso de Jesus, que diz que o Pai é o lavrador, que Ele é a videira e nós somos as varas. E Ele diz, a vara que estiver em mim e der fruto, o que o Pai faz? A vara em mim que der fruto, o que o Pai faz? Limpa. Ora, mas a vara já está dando fruto, para que o Pai vai limpar? Essa vara é maravilhosa. Só que uma vara, ainda que ela esteja dando fruto, ela sempre precisa
de poda, de limpeza. O que Jesus está falando é coisa que eu não quero parar para pensar profundamente, você não quer, por isso que a gente não entende. Mas ele está falando muito claro. Ele está dizendo, porque tu é vara que dá fruto, eu não te perco, eu te purifico, eu te podo, eu te limpo. Isso aí é o quê? Isso aí é... Ele vai tentar fazer isso com a palavra, com a pregação. Se nós tivermos quebrantamento suficiente para mudar nossa conduta a partir disso, maravilha, maravilha. Mas se não, o que é limpar uma vara que dá muito fruto? Não tem que mutilar de alguma forma? Não tem que decepar alguma coisa? Não é um processo agressivo, violento? A poda, ela não fere? A poda fere. Mas para que o agricultor poda a árvore? É para matar? Mas está ferindo, não está? É para matar? É para a coitadinha parar de dar fruto? Exatamente o contrário. É para ela ganhar força e dar mais frutos e melhores frutos ainda. É isso que Pedro está falando, era disso que Jesus estava falando. É disso que a Bíblia está falando. Deus está na nossa vida e Ele não está para brincadeira. Ele está para nos resgatar poderosamente dessa terra. E isso significa trabalhar em nós todos os dias. E Ele está muito consciente das minhas arestas que precisam ser aparadas e das tuas também. Eu posso não estar das minhas, mas Ele está. Você pode não estar das tuas, mas Ele está. Por isso é que Ele fala através da pregação, Ele fala através da pregação. E se eu estiver na igreja, eu posso pensar, o que foi lido hoje? Ih, esse assunto não tem nada a ver comigo. Vou devagar, vou pensar no que eu quiser, porque a pregação hoje não vai nem falar comigo. O texto que acabou de ser lido não tem nada a ver comigo. Calma. Ele sabe coisas sobre nós que nós preferimos não saber. Ele vai falar. Vamos ouvir, vamos entender, vamos orar e clamar. Me dá força, Senhor, para obedecer o que o Senhor acabou de me ensinar nessa noite. Me ajuda, Espírito Santo. Eu renuncio a mim mesmo. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero, eu necessito, eu preciso, eu aceito essa mudança na minha vida. Eu vou vigiar nessa área, me ajuda, Senhor, todo o tempo. Quando essa tentação voltar, eu vou voltar correndo para a presença do Senhor, em oração, ligando meu pensamento com o trono. O Senhor me ajuda e eu vou ser treinado nessa área e resistir ao diabo nisso, até que ele fuja de mim. Se eu não soube tirar proveito daquela pregação, daqueles ensinamentos, daquela palavra, então ele só tem duas opções comigo. Ou ele trata comigo de uma forma mais drástica, ou ele desiste de mim. Se a gente puder escolher, nós vamos dizer para ele hoje o que a gente quer que ele faça. Primeiro vamos dizer, Senhor, continue falando comigo. E me dê ouvidos de servo, porque eu preciso parar de ouvir a palavra como se eu fosse mestre, doutor de palavra, sabe? Esnobando a palavra e procurando problema na palavra e procurando erro na palavra. Eu preciso ouvir como servo. Baixar minha crista, baixar o meu tupete e deixar que com um coração humilde o Senhor faça penetrar a tua verdade. E se mesmo assim eu não seguir o que o Senhor está me mandando, porque o Senhor não me pede, o Senhor me manda, que o Senhor então me leve à tua moenda, se necessário for. Mas não desista de mim, Senhor. Não me entregue a mim mesmo, Senhor. Eu só causo dano a mim mesmo, eu comprometo minha vida eterna, eu só confio no Senhor. Amém, meus irmãos? Eu te pergunto, pode-se pregar uma palavra como essa em qualquer congregação? Não, tem que ser crente maduro para entender isso aqui. Mas eu não posso deixar de te dizer o que está escrito. E prefiro crer que estou falando com crentes maduros. Não estou te dizendo que todos os sofrimentos na sua vida, na minha vida, sejam formas de Deus nos corrigir porque nós somos teimosos. Não. Há outras razões pelas quais um crente sofre. Mas Pedro está dizendo que uma delas poderá ser essa. E quando for, nós saberemos, porque o Espírito Santo dá esse discernimento. É impressionante como que ele não deixa a gente se esconder
ele expõe, ele fala, sou eu. Meu Deus, eu vim orar para esse livramento, porque o diabo se levantou contra mim. Ele fala, não se engane, não tem demônio nessa história, sou eu mesmo. Não se engane, não é Satanás te tocando, é o teu pai, é o teu Deus, te afligindo, te corrigindo, te açoitando. Porque eu quero resgatar você. Nós já vimos esse texto na semana passada, mas vamos só lembrá-lo. Hebreus capítulo 12, o verso 7. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Está dando para você entender aqui? Está dizendo qual que é a atitude de Deus. A reação dele diante de uma atitude minha. Ele está te corrigindo. Você está suportando? Suporta a correção do Senhor? Ou está ficando revoltado com ele? Ou já está murmurando contra ele? Ou está blasfemando dele? Ou está se revoltando com ele, dizendo, mas o Senhor não vem, o Senhor não se apressa, e as pessoas jogam isso na minha cara, o que está acontecendo? Suportas a correção do Senhor? Nós temos, irmãos, que levar muito a sério o nosso relacionamento com Deus. Porque Ele não vai ceder, porque nós estamos fazendo beicinho, estamos fazendo cara feia, estamos ameaçando de não vir mais na igreja. Ele não vai falar assim, tá bom, eu vou parar de apertar contigo. Ele não cede para nós é que cedemos para Ele. Porque Ele é Senhor, nós servos do Senhor. Por isso o escritor aos Hebreus está dizendo, você suporta? Você se submete? Você compreende que como um pai corrige o filho, o teu Deus está te corrigindo? Está bom para você? Passarás por essa moenda dando glória ao teu Deus? Não é fácil responder essa pergunta. Não é fácil, porque quando a coisa chega a esse ponto, às vezes ele tira tudo de nós. Lembra do Jó? Lembra do Jó? O que ele mesmo diz de Jó no início daquela história? Homem temente a Deus, que anda nos meus caminhos. Mas havia alguma coisa a respeito da qual ele precisava ser purificado. Havia alguma coisa a respeito da qual ele ainda não havia desenvolvido sua experiência com Deus. Ele mesmo confessa isso no finalzinho, quando ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então não é uma situação sem propósito. É porque Ele quer nos levar ao próximo nível. Nós paramos num determinado patamar e achamos que é isso aí, cheguei. Mas há um outro nível, há um novo nível, e depois dele outro, e depois dele outro. Porque a salvação está em andamento na nossa vida. Eu não posso estagnar, porque provas virão, lutas virão, tentações virão, e com os recursos que eu tenho hoje, o que vai vir lá na frente eu ainda não estou pronta para enfrentar. É por isso que Ele está trabalhando comigo aqui agora. Me treinando aqui agora. Requerendo coisas, renúncias aqui agora. Requerendo dedicações aqui agora. Requerendo comprometimento aqui agora. E eu posso dizer, mas Ele nunca se sacia. Ele sempre quer mais e mais e mais. Não se trata dele, se trata de mim. Eu preciso me render mais. Me render mais. Eu preciso. Meus deslizes gritam isso para mim. Nossas fraquezas gritam isso na nossa cara. Nós precisamos nos render mais. Ainda mais. Ainda mais. Nós ainda, como disse aqui o texto, nós estudamos na semana passada, nós ainda não resistimos até o sangue. O Espírito do Senhor está preparando a noiva, meus irmãos. Está preparando para o arrebatamento. Está preparando para a glória. Isso não é coisa qualquer. Isso não é ganhar na loteria. Ganhar na loteria não é nada perto disso. Isso não é se tornar um marajá no mundo. Um marajá no mundo não é nada perto disso. A vida eterna com Deus, o Todo-Poderoso. Nós achamos que é coisa qualquer, mas não é. O que aconteceu lá na cruz do Calvário é um retrato para nós de como que a coisa é séria.
O que aconteceu naquele Calvário com o nosso Salvador deveria nos dar a compreensão de como o assunto é sério. Não foi com qualquer moeda que ele alcançou a nossa redenção. Foi preciso Deus morrer. Foi preciso Deus morrer. A coisa não é simples. E agora que eu estou alcançado pela graça do Senhor, eu preciso entrar no movimento do Espírito Santo. O movimento dele é produzir o meu crescimento espiritual, é produzir a minha edificação espiritual, é produzir a minha vida espiritual abundante, transbordante, vibrante. Não é uma vida espiritual morna, adormecida, molenga, que se espanta e se escandaliza com qualquer coisa, que toda hora está ameaçando Deus, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Que toda hora está ameaçando Jesus Cristo, eu vou voltar para as bolotas, eu vou voltar para as bolotas, eu acho que eu vou, hein? Não é assim que a coisa tem que funcionar, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos desperte nessa noite. Se Ele é capaz de usar o instrumento do sofrimento para que eu permaneça no caminho da salvação, para você ter uma ideia de como que a coisa é séria. Porque qualquer pai que vai corrigir um filho, fala a verdade, é com prazer que a gente faz isso? É com prazer que você pega seu filho para lhe executar uma correção? Obviamente, nós faremos isso com o máximo do bom senso, nós não vamos ferir nossos filhos, mas a gente sabe que seja um tapinha no lugar certo, vai doer. Nós vamos provocar o que nele? Cosquinha? Dor. Nós estamos partindo para cima para provocar o que no nosso filho? Dor. Mas uma dor que salva ele. Uma dor que protege ele. Você vê, é sério demais. O Senhor Deus se presta a isso. Embora seja o Pai de amor que Ele se presta a me provocar dor. Para que eu não morra. Porque às vezes é só essa linguagem que eu vou entender. Às vezes é só essa linguagem que vai me acordar. O Espírito Santo está na congregação. Ele está ministrando através da adoração. O crente não percebe. O crente não se entrega. O crente não se prostra. Sabe, o crente está ali, mas só de corpo presente, a cabeça está longe. O Espírito Santo está atuando no recinto. O crente está desconectado, está desligado, cheio de coisas na cabeça, não sei o quê. O Espírito Santo está usando a pregação, o Espírito Santo está soltando a palavra com unção. O crente está adormecido, esgotado. Ele só vai despertar quando chegar em casa e ligar o bendito do televisor. Mas ali na hora da pregação, nossa, como eu estou cansado. Mas tem que entender, eu levanto cedo demais. Tem que entender, eu trabalhei demais. Tem que entender, fez um calor não sei de onde nessa cidade hoje. Isso tudo só some quando a gente senta na frente da televisão. E o Espírito Santo está falando, e nós estamos simplesmente alienados. Então, meus irmãos, realmente nós damos trabalho, nós damos canseira. A gente para e pensa, Deus, por que o Senhor não desiste? Como assim? Como que o Senhor não desiste? Por amor. É porque Ele nos ama. Ele nos ama com um amor que não dá para a gente nem compreender. Porque Ele está lutando ferrenhamente por nós. E nós não estamos lutando. Nós estamos acomodados, só querendo sombra e água fresca. Nós não oramos quanto deveríamos orar. Nós não jejuamos quanto deveríamos jejuar. Nós não estamos na igreja quantas vezes deveríamos estar. A grande maioria dos crentes hoje virou domingueiro. A grande maioria dos crentes, eles se satisfaz de estar na casa do Senhor uma vez na semana. Nós não estamos lutando, irmãos. Nós não estamos entendendo quão sério é a circunstância eterna de uma alma. O Senhor Jesus fez o que fez, porque só desse jeito poderia nos resgatar. Então o Senhor, Ele vai me apertar no sofrimento até me obrigar a vir? Não. Ele vai me dar essa oportunidade. Se eu insistir na minha teimosia, na dureza do meu coração,
Vai chegar o tempo em que o meu tempo acaba. E como nós dissemos semana passada, enquanto há vida, há esperança. Mas quando o meu último dia acontecer, se eu não me emendei, se eu não me sujeitei, se eu não me submeti à correção do Senhor, aí então o texto diz que dali por diante Ele me trata como bastardo, não mais como filho. Encerra-se o meu tempo, o tempo das minhas oportunidades. Então vamos clamar ao Senhor nessa noite, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e exigir de nós mesmos: eu preciso ter um coração quebrantado diante do meu Deus. Quando eu abrir a minha boca para cantar, eu vou estar cantando o que eu quero dizer para Ele de verdade. Eu não vou estar falando da boca para fora. O que eu cantar é o que eu estou querendo te falar, Senhor. Eu vou colocar todo o meu sentimento, todo o meu coração no que eu estiver cantando. Porque não se louva a Deus de qualquer maneira. Se louva com toda a nossa alma. Quando eu for ouvir a ministração da palavra, Senhor, eu não vou dar descanso aos meus olhos e nem descanso à minha mente, que esteve ativa o dia inteiro para ganhar o vil metal, pois agora todo o meu ser estará atento, porque aqui está o verdadeiro tesouro, e eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Amém, meus irmãos? O apóstolo Pedro, vamos voltar para lá. Ele diz então: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então ele está falando dessa situação da vida com Deus, que eu te pergunto, é fácil? Não é fácil. É fácil andar nos caminhos que Deus quer para nós, irmãos? Vamos falar a verdade? Ainda que nós amamos Jesus Cristo, convertemos sinceramente, queremos herdar a salvação do céu, sem nenhum risco de perdê-la, mas é fácil? Não é fácil. Basta um mínimo descuido e está a nossa carne no comando. Por isso é que Pedro está dizendo aqui: com dificuldade o justo se salva. Com dificuldade o justo se salva. Que se dirá aquele que não é justo, que não é justificado, que não se submete ao Cristo Salvador? Se você abrir comigo no Sermão do Monte, em Mateus 7, Jesus vai dizer a mesma coisa no versículo 14 do capítulo 7 de Mateus. Ele diz assim: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus disse assim: a porta é estreita e o caminho é apertado. Essa porta e esse caminho levam para onde? Para a vida eterna, a verdadeira vida com Deus. Aí ele falou assim: multidões vão entrar por esse caminho. Foi isso que ele disse? Poucos. Poucos. Justamente o que Pedro está dizendo lá no versículo 18. Ele diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então o justificado, aquele que teve uma experiência de conversão, aquele que agora ama Jesus, teme a Deus e ouve a palavra e conhece os caminhos do Senhor, é fácil obedecer essa palavra? Não é. Se para nós que somos marcados pelo sangue, temos a presença do Espírito Santo e temos a exposição das Escrituras a nosso favor, não é fácil. Não tem sido fácil. Pedro está dizendo: qual é a esperança para aquele que nem se converteu? Qual que é a esperança dele diante daquele que julga todos os homens? Alguém dirá: ah, mas eles não têm com o que se preocupar, eles não são perseguidos, eles não são envergonhados, humilhados, afrontados por serem cristãos, a vida deles é uma maré mansa. Eles só têm prazeres e alegrias, eles afrontam a Deus todo santo dia e não dá nada para eles, está tudo bem. Mas você conhece a palavra. Todos comparecerão diante do justo juiz e darão contas diante dele. Qual que é a diferença do julgamento de Deus para com o ímpio e desse tipo de julgamento que ele está fazendo conosco nesse tempo da nossa vida cristã? A diferença é que nós somos um povo já redimido. E esse julgamento de Deus, que por vezes nos leva a algum sofrimento, algum açoite, que visa nos disciplinar e nos corrigir, esse julgamento não é para definir se nós estamos salvos. É para ir nos purificando nesse bendito caminho da salvação.
Agora, quando chegar a hora do julgamento daquele que nunca se converteu, esse julgamento não terá esse cunho de correção, de educação. Será um julgamento para juízo eterno, sem qualquer esperança. Vai comigo para a segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Paulo diz assim. Ele está falando sobre justamente o tempo do juízo de Deus. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Nós já estudamos essa passagem, porque nós já fizemos a doutrina nessas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Olhe para mim, por favor. Aqui o apóstolo Paulo está falando, descrevendo o que vai acontecer com os que não se convertem, não se rendem a Jesus Cristo, não assumem o compromisso de viver nessa terra conforme a vontade de Deus, não lutam por isso. O texto está dizendo claramente o que vai acontecer com eles. Um dia eles estarão enfrentando a vingança de Deus, porque não se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo. E diz que eles padecerão eterna perdição. Eles padecerão o quê? Eterna perdição. O castigo será esse. Então, olhe para mim e me responda. Quem está em melhor situação? O ímpio que não se converte, que não aceita o Evangelho, não se rende a Jesus Cristo, não está nem aí para a vontade de Deus. Em nada das suas decisões, ele se pergunta se Deus aprova ou reprova. Em nada do seu comportamento, ele se questiona se está honrando ou desonrando a Deus. O que vive dessa forma, vai viver aqui na terra 70, 80, 90 anos, desse jeito. E no último dia da sua vida, ele estará desse jeito, ignorando Jesus Cristo, desprezando a graça, zombando da misericórdia de Deus. Depois que ele der o seu último suspiro, fechou a conta, o tempo das oportunidades dele acabou. E ele vai aguardar até que chegue o período marcado pelo próprio Deus, que é o tempo do julgamento final. E quer ele tenha crido em Deus ou não, ele comparecerá diante do Criador e dará contas da vida que levou. E ali não haverá misericórdia, senão juízo, justo juízo. E a palavra está decretada sobre a vida dele. A sentença sobre ele já está decretada. Ele padecerá eterna perdição. Não haverá esperança de salvação para ele. Ele vai viver aqui na terra com essa pseudo-liberdade, aproveitando a vida, como se diz. Mas quando chegar o dia do juízo, ele vai saber que pesa sobre ele agora uma condenação, que os tribunais celestiais decretaram, num justo juízo, eterna perdição. Sem esperança, sem possibilidade de reversão nessa sentença. E nós? Como é que ficamos nós? A nossa vida aqui é um flagelo, muitas vezes. Perseguidos por causa da nossa fé, insultados por causa da nossa fé, sofrendo os levantes espirituais por causa da nossa fé. E muitas vezes, ainda sentindo o peso da mão do Senhor, nos corrigindo, para ver se endireita nossas veredas. Aí você fala, é desanimador, pastora. Ser crente é difícil demais, minha irmã. Ser crente é muito complicado, você é apertado de todos os lados. Ora é o mundo que te oprime, ora é o mundo que tenta te seduzir, te enganar, te arrastar. Ora é Satanás que se infla na sua frente e parece que ele vai consumir contigo. Ora é o próprio Deus agora que resolve também te apertar. Como é que então é a vida de um crente? Eu acabo desistindo disso. Eu te diria, tem coisa pior do que isso. Tem coisa pior do que tudo que nós pudermos enfrentar nessa terra, firmados em Cristo Jesus nosso Senhor. O que quer que nós passarmos, eu te falo sem medo de errar, tem coisa pior. O que eu estou passando? O que eu estou enfrentando? Por causa da minha lealdade a Cristo. Está terrivelmente sofrido. Mas eu te falo uma coisa, sofrimento mesmo vai ser para quem não permanecer nos santos caminhos do Senhor.
É sofrido, não tem como negar. É sofrido. Mas eu vou te falar uma coisa. A recompensa valerá. A recompensa valerá. A recompensa valerá. Não é fácil ser crente, irmã. Nunca foi. Não é só hoje, não. Nunca foi. Mas pisaram homens e mulheres nessa terra que conseguiram levar até o último dia das suas vidas a sua lealdade a Deus. E a Bíblia garante, a recompensa deles já está garantida. Não há quem tire deles, não há quem roube deles. Eles já deram o seu último suspiro, o tempo deles já se encerrou. E eles já estão garantidos. Sem nenhum risco, nunca mais, de perder a glória eterna na presença do Pai. Eles estão garantidos. Porque o último dia já chegou para eles. O último dia ainda não chegou para mim nem para você. E nós estamos torcendo para que ele demore a chegar, não é? Pois quanto mais ele demorar a chegar, mais se prolonga o tempo da nossa prova, do teste ao qual nós estamos submetidos. Porque o apóstolo diz, aquele que está de pé, se é para cuidar para não cair, é porque é possível que caia. Se é possível que eu caia, meu Deus, eu não vou te pedir que me tire aqui agora. Eu vou te pedir outra coisa. Que o Senhor me molde, me trata, pode tratar. Eu não posso cair. Eu não vou desistir de viver. E eu também não vou desistir da vida eterna. Então ele vai dizer para mim, o que está dito aqui no versículo 19, daquilo do texto de Pedro que nós estamos estudando. Volta comigo, por favor. No versículo 19. Edivan, faz o favor de dar um toque para mim. Se o pastor vai descer para encerrar. Versículo 19 diz assim, portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os que não se entregam ao fiel Criador e não querem viver nessa terra segundo a vontade de Deus, parece que estão vivendo uma boa vida maravilhosa. Pode até ser. Não vamos negar que há muita alegria, muitos risos, muita fartura, muito prazer, muita festa. Não vamos negar. Não vamos negar que às vezes eles não têm as doenças que nós temos. Eles não têm as dívidas que nós temos. Muitas vezes eles não têm as perturbações familiares que nós temos. Não vamos negar. Não vamos negar que eles muitas vezes não têm as preocupações que nós temos. E eles não servem a Deus. Não vamos negar que muitas vezes eles não passam os flagelos que nós passamos. Então nos parece que a vida lá é melhor do que a vida aqui. Mas não julgue mediante os dias atuais. Julgue mediante os dias eternos. Porque em relação aos dias eternos, o que a Bíblia nos diz é que o destino deles será penoso. E um sofrer que não haverá alteração, não haverá reversão. A palavra diz, o castigo deles é a condenação eterna. Tão somente porque tudo que foi oferecido na cruz do Calvário, eles desprezam, eles não amam, eles não buscam. E nós, que estamos vivendo na presença de Deus, há quantos anos você está no Evangelho, eu não sei. Mas eu sei dizer para você que bendito aquele dia em que a graça de Deus me alcançou e te alcançou. Isso nos colocou do lado certo, no reino da luz. Mas isso também passou a significar uma vida onde nós somos provados, provocados, afrontados por uma sociedade inconversa, por um reino das trevas que tenta resgatar o domínio sobre a nossa vida. Por pessoas que nos humilham, nos perseguem, não nos entendem. Resistem à obra que Deus está fazendo na nossa vida. E ainda tem esse detalhe, para nos purificar, muitas vezes o próprio Deus nos aperta, nos leva à sua olaria, nos quebra, nos mói, porque Ele quer que a gente tenha uma outra forma. Ele quer que sejamos vaso novo e com uma outra forma, um outro formato. E dói também, tudo dói nessa vida de crente.
Mas ele fecha dizendo: se você está desse lado da situação, do lado da luz, do lado de Jesus Cristo, entenda o que está acontecendo. Por que que o mundo me persegue? Porque o mundo odeia a luz. E o mundo vê a luz do Evangelho na minha vida. Então, glória a Deus, porque o mundo me persegue. Por que que Satanás me persegue? Porque ele me odeia. Porque eu não me curvo mais diante dele. Eu não honro ele, eu não exalto ele, eu não obedeço ele. Ele me odeia. Então, glória a Deus. Eu não queria que ele me amasse, eu quero que ele me odeie mesmo. Está vendo como é que todos os sofrimentos, na verdade, são motivo de glória para o Senhor, de agradecermos ao Senhor. E agora, por fim, o próprio Deus me aperta e eu sofro na mão dele também. Espera aí. A razão disso também é motivo de eu dar glória para ele. Ele me aperta, ele me leva às vezes a situações de sofrimento, mas é para me transformar, é para me purificar, é para me fortalecer naquilo em que eu sou fraco, é para que não fiquem brechas na minha vida, para que Satanás tenha acesso e plante na minha vida as obras que pertencem a ele. Por isso o apóstolo está dizendo: se você tem esse projeto de viver nessa terra segundo a vontade de Deus, e agora está perfeitamente informado de todos os sofrimentos que isso acarretará na sua vida, não se assuste, não desista. Pelo contrário, entregue-se todos os dias ao teu fiel Criador. Olha a expressão que ele usa: ele é fiel Criador. Ele não tem te abandonado, ele não tem te desamparado, ele não tem te deixado só nos seus sofrimentos pela fé. Ele tem falado profundamente contigo. Justamente nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, ele tem te permitido uma intimidade mais sólida ainda com ele. Muitas vezes, nós precisamos olhar para ele e dizer: Senhor, assim como Jó disse, ainda que ele me mate, eu sou dele e ele é meu. Ainda que ele me mate, eu morro, Senhor, e eu vou gastar o último fôlego de vida que o Senhor me der, te dizendo: eu te amo, Jesus. Tu és o Deus que eu quero, que eu reverencio, que eu preciso, que eu chamo para a minha vida. Muito evangelho hoje é pregado para atrair multidões, dizendo para as pessoas: ele só vai te dar motivo para você rir, você vai ver que maravilha que é uma delícia, e é mesmo, espiritualmente falando. Porque em termos de vida na terra, nós estamos em guerra o tempo todo. Você sai de uma luta, entra em outra, você sai de uma prova, entra em outra, você sai de uma situação e entra em outra. Mas você discerne, porque você é de Deus, o Espírito de Deus te ilumina. E você discerne: não, Deus está no barco, está tudo bem. O que eu estou passando não é porque Ele me abandonou, porque Ele não abandona. Ele falou: eu não te desamparo, eu não te desamparo. Alguém pode virar para mim e dizer: mas então por que tu está passando o que está passando? Eu digo: eu não sei por quê. Eu só digo com quem eu passo. Eu passo com Ele, na presença dEle, porque Ele está junto comigo. Mas como é que isso vai acabar? Olha, exatamente, eu não sei te detalhar como, eu só sei te dizer o resultado final. Vai ser glória para o nome dEle. Vai ser glória para o nome dEle. Eu só posso te dizer isso. Por quê? Porque eu confio nele. Pedro fecha o assunto dizendo assim: diante de tudo isso, fecha a questão na sua alma. Encomenda a tua alma ao Senhor. Diga para Ele todo dia: Senhor, eu não sou de outro, eu sou teu. Senhor, está ardendo, está doendo. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu não arredo o pé da casa do Senhor. Eu não arredo o pé da presença do Senhor. Pai, eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu fui injustiçado. Está doendo demais na minha alma, mas eu não falto no culto, Senhor. Eu estou lá, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou me declarar diante de Ti com toda a gratidão do meu coração. Porque Tu és o Deus da minha vida. Isso não é um assunto qualquer. Sabe, Deus, eu não vou trocar de Deus como se troca de roupa. Eu não quero outro, eu não procuro outro. Eu só quero Deus.
Mas eu já te expliquei, minha filha, às vezes eu mesmo vou ter que te apertar, porque eu preciso curar você das suas fraquezas. Eu digo, eis-me aqui, Senhor. A gente tem essa coragem? Claro que a gente tem. Porque Ele não vai nos apertar para nos matar, Ele vai nos apertar para nos curar. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos orar e dizer, Senhor, eu sou barro em Tuas mãos, vaso em Tuas mãos. Você tem coragem de orar a Ele dessa forma? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, igreja. É momento de oração, povo de Deus. É momento de rasgar a alma diante do Todo-Poderoso. Não é reza, é oração. É conversa com teu Pai. Ele está falando conosco aqui há alguns minutos. E agora você vai conversar com Ele. E você vai declarar diante dEle. Se isso é o que está no teu coração, você vai dizer, Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Totalmente em Tuas mãos. Eu entrego todo o meu ser nas Tuas mãos. Eu sei que eu sou, ó Deus, uma obra inacabada. Eu sei que o Senhor precisa tratar comigo. Eu sei que o Senhor não pode passar a mão na minha cabeça quando eu erro. Não adianta eu ficar manhoso diante de Ti. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus perfeito e amoroso. O Senhor não vai concordar com meus erros, porque meus erros me expõem a perigos gravíssimos. Por isso eu sei que o Senhor vai tratar comigo, às vezes de forma severa, mas Pai, eu confio em Ti. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Se entrega para Ele. Peça a Ele esse agir poderoso na sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Diga para Ele, eu quero crescer, Senhor. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso deixar as coisas de menino para trás. Mas eu não farei isso, Senhor. Por mim mesmo, eu preciso da Tua ajuda. Pai Santo e poderoso, só Tu sabes cuidar dos Teus filhos, Pai. E o Senhor cuida não só nos alimentando com o pão diário. O Senhor cuida não apenas curando nossos corpos quando adoecem. O Senhor também cuida de nós, trabalhando a nossa edificação espiritual, transformando-nos, ó Deus querido, nessa nova criatura que nós precisamos ser, nos conformando à imagem de Cristo, porque discípulos Teus nós somos. Nós oramos como igreja nessa noite e pedimos que esta igreja, Pai, seja uma igreja madura. Crentes que compreendem o Teu agir, crentes que entendem que, ó Deus, às vezes seremos levados à fornalha da aflição. Mas é para sermos depurados, é para que as impurezas sejam tiradas, é para que aquelas fraquezas se tornem pontos fortes na nossa vida. Então passaremos pelo processo, vamos chorar, vamos sofrer muito, mas vamos confiar em Ti, Senhor. Nós vamos confiar em Ti, meu Pai, porque Tu sabes o que fazes, Tu fazes na medida, Tu tratas na medida, Tu nos levas à Tua olaria, é verdade, Tu nos quebra e faz de novo, para termos a forma que Tu queres, que Te agrada, que nos protege. Eu Te peço, Espírito Santo, ilumina o entendimento de cada crente aqui nessa noite, para que a Tua palavra seja com clareza compreendida, e nós saibamos entender que a Tua vontade é perfeita, é agradável para as nossas vidas, que nós podemos confiar totalmente no Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos?